Senhor Jesus. Estamos mais uma vez aqui na live abençoada. A paz do Senhor, Rose, seja bem-vinda. E a live abençoada de setembro, ela vai ser diferente. Estaremos aqui com várias pessoas, todas as segundas de setembro, dando seu testemunho. Camila Almeida, seja bem-vinda à live abençoada. A live de setembro vai ser sobre testemunhos, sobre o que Deus fez na vida de cada pessoa que vai estar passando por aqui. O que ela fazia antes de conhecer Jesus e que Jesus transformou, curou, libertou e hoje usa para a glória dele. Então, se você quer ouvir uma história poderosa de transformação, de cura, de vitória, você não pode sair dessa live hoje. Então vai compartilhando. Lembrando que a live depois fica salva, você pode assistir quantas vezes você quiser. A paz do Senhor, Alcilene, seja bem-vinda nessa noite. Vamos aí compartilhar, gente. Vamos dizer que a live abençoada já começou, para a glória de Deus, a 1ª de setembro. Aleluia. Então, coisa grande o Senhor vai fazer nesse mês, eu creio, assim como foi no mês de agosto. Tivemos a campanha Clama dia e Noite. Lucas 18:7. Deus não fará justiça a seus escolhidos. Eu creio que Deus fez justiça e ainda vai fazer justiça para aqueles que clamam a Ele dia e noite. E a live de setembro, como eu estava falando aqui, vai ser live testemunho. Se você quer ouvir uma história edificante, de transformação de vida, aumentar a tua fé, crendo que Jesus, Ele cura, liberta e salva, você não pode perder as lives abençoadas de setembro. Então já vai aí compartilhando, chamando o povo, convidando, porque começou agora. E quem vai dar o testemunho da vida dele hoje é Jonathan, como vocês já conhecem. Já tô enjoado. Ele sempre está por aqui. Mas eu tenho certeza que o testemunho que ele tem para contar, do que ele era e do que ele agora, vai impactar a sua vida. Então não perde e chama o povo. E aí corre que tem um testemunho para você ouvir. Tem uma história poderosa da parte do Senhor para ouvir, porque eu creio que Deus, quando a gente quer, deixa, Ele liberta, Ele cura, Ele transforma e usa para a glória dele. Então vamos aí, gente, vamos entrando, vamos chegando nessa noite. Em nome de Jesus. E vou compartilhando também. Pois é, vamos aí chamar, compartilhar, avisar que a live abençoada começou. Vai ficar travado aí porque eu vou compartilhar, mas a live não caiu, não saia daí. Só um minutinho que eu já estou voltando. Voltamos, aleluia. Glória a Deus. Pai, enquanto o povo está chegando, deixa eu dar um aqui um versículo bem rapidinho, porque eu já vou passar para a terra, para ele já iniciar, para a gente aproveitar cada minuto. Se encontra aqui no livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 14. Tenho certeza que você já ouviu, diz assim, Abacuque 2,14. Porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Você já viu a imensidão do oceano, aquelas águas infinitas que leva de uma ponta a outra, uma extremidade a outra. Então assim será a terra de conhecimento da palavra de Deus. Então não há daquele que vai dizer, eu nunca ouvi, eu não te conheci. Não há quem vai poder dizer isso quando ele voltar. Porque a terra vai se encher da glória e do conhecimento, assim como as águas cobrem o mar. Então todo joelho, todo olho, tudo verá e vai ter que declarar que Deus é Deus. Então há
quem hoje diga que não conhece nem quer conhecer, terá que ver, terá que contemplar, porque ninguém há de escapar. Aleluia. Então já quero passar para Jonathan, já para a gente aproveitar cada minutinho, porque eu tenho certeza que a história é uma bênção. Então fica aí, presta bem atenção e compartilha, chama o povo, não perde. Porque se você tiver uma toalhinha aí, já pega para conter as lágrimas e fica atento a cada detalhe desse testemunho, dessa história que Deus fez na vida desse jovem. Em nome de Jesus. Fica aí à vontade. Amém. Paz do Senhor, só dos irmãos capacitados que estão na live aí, né? Como diz a missionária, né? Pega um lencinho aí, uma toalha, um balde, se for preciso, né? Porque vou compartilhar aqui para vocês o meu testemunho de vida, né? Só um minutinho aí, gente. Vocês estão ouvindo bem aqui, porque eu acho que eu estou falando tão baixinho hoje, mas vocês estão dando para ouvir a gente aí? Responda, por favor. Dê glória aí em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém. Ô, Glória, vai, continua aí. Como eu estava dizendo, né? Vou compartilhar aqui um pouco do meu testemunho, né? Não vou falar por completo porque não me lembro, mas vou separar partes muito importantes do que me marcou a chama e a presença e o encontro. Mas antes do encontro, né, quero falar sobre de tudo, da infância, juventude, adolescência, até agora. E no final de tudo eu vou deixar um versículo, né, que foi o que marcou tudo, marcou tudo. Que eu disse, como a missionária diz, eu vou dizer agora, tá vendo? Pega a toalha, porque eu tô sem nem a minha, tô com medo de chorar também. Mas, para começar, eu não moro em João Pessoa, eu sou de Campina Grande, né, sou campinense, né. Quando eu cheguei aqui pela primeira vez, o povo me chamava de matuto, porque eu tenho um jeito de matuto mesmo, jeito de velho, né, jeito de Campina Grande mesmo. Sou de Campina Grande, né, e eu vou contar um pouco, né, porque lá foi um lugar que eu não vivi muita coisa boa. Vou dizer uma palavra muito pesada, como se fosse um inferno. Não se escandalize, mas o que eu vivi lá não foi nada de bom, completamente um inferno naquele lugar. Não foi completamente angústia e foi muito livramento de morte que Deus tem me dado naquele lugar. Para chegar até aqui onde eu estou, esse jovem, né, cheio da unção de Deus, porque para ter a unção tem que renunciar a muita coisa, tem que buscar muito. Mas, vou contar. Eu morava em Campina Grande, né, no bairro do Catolé 2. Não sei se alguém aqui já foi em Campina Grande, não sei, mas eu morava por lá. Morava num beco que eu me lembro como ontem, que era conhecido de muitas palavras, né, ruins, de maldição contra a minha pessoa, né, porque havia um espírito que me perseguia, de homossexual na minha vida. Não parece, né, mas persegue ainda, né. Só basta eu fechar as brechas para não deixar esse espírito entrar. Havia um espírito que, como eu disse, do homossexualismo na minha vida, que entrava dentro de mim, saía, entrava e saía, né? Mas esse espírito que está me perseguindo foi por causa de um abuso, né? De um abuso que aconteceu quando eu tinha os meus 9 anos de idade, né? Que também, até hoje, né? Mas o Senhor disse que somente para me fechar as brechas, para mim, para o espírito não entrar. Tem que fechar as brechas, porque se eu abrir, já era. Se eu sair da posição, também já era. Eu era conhecido com palavras, como eu disse, de maldição, imundas, porque eu fazia certas coisas, falava certas coisas naquele lugar que, se eu for lá hoje, vou ver uma pessoa diferente.
como eu disse, eu vou dizer, né, que eu não cresci, a metade da minha infância, eu não cresci com meu pai. Porque meu pai foi preso, né? Porque estava só em casa com uma menina. E acusaram ele de ter abusado dessa criança. Ele foi preso um bom tempo. Só foi solto quando eu tinha meus 12 anos de idade, né? Foi preso quando eu tinha meus 6 a 7 anos de idade. E foi uma desgraça total. Não ter um pai na infância para orientar, para ajudar, né? Para dizer que esse caminho é errado. Para dizer que meus pais eram da igreja. Não tinha posição, mas era da igreja. Eu frequentava a igreja, eu também frequentava. E como eu disse, eu vou dizer agora, né, que eu cresci na igreja completamente, mas cresci da igreja como tivesse um pé no mundo e um pé na igreja, sem posição. E vou contar algo aqui, que a missionária também sabe também, algumas pessoas sabem, sobre a minha pessoa. Os irmãos estão entendendo? Se tiver entendendo, diz aí. Se não tiver, eu posso voltar, né, para explicar de novo, direitinho. Eu tenho uma doença hereditária de família, que eu nasci com essa doença mental. O nome da doença mental que eu tenho é um retardo mental leve. Os irmãos veem para mim, né, aos mais próximos que estão aí na live, e vê eu como uma pessoa normal. Mas, né, já fui muitos psiquiatras, né, psicólogos, e muitos diziam que eu tinha, né, porque eu não conseguia aprender certas matérias, principalmente matemática, né, e também por qualquer coisa eu me estressava, qualquer cutuco, batida eu me estressava, qualquer coisa explodia, surtava, qualquer coisa eu surtava. Mas o Senhor, Ele não importa como a pessoa é, se ele é, se tem algum problema psicológico, mental, não. Ele não quer saber disso, só quer saber de eu abrir meu coração para ele entrar no que eu fiz. Mas como eu disse, eu tenho esse problema mental hereditário, porque é de família essa doença que eu tinha, que veio para mim, né? Da família. Como eu disse, não nasci, não tive a presença do meu pai na minha infância até o início da adolescência e da juventude. Quando eu tive meus 12 anos, eu fui para a missão de Campina Grande. E foi, não vou dizer que foi bom, né? Porque, como eu disse, era um pé fora e um pé dentro. Com pensamentos imundos, coração tudo sujo. Se eles voltassem ali naquele momento, eu ficava. Mas o Senhor é misericordioso. Teve uma certa vez que se não fosse Deus ali, eu não estaria nem aqui sentado aqui contando isso para você. Um certo sábado, pela manhã, saí com os colegas para ir no Rio, que minha mãe não permitia. Nessa época meu pai estava preso, porque eu era muito solto. Só Jesus na causa, só misericórdia de Cristo na minha vida. Fui uma certa vez pro Rio com os amigos, de teimoso, desobediente, de rebelde, de ruim. Eu fui, né? Não sabia que o rio era profundo, né? Fundo. Aí dizia, vamos entrar para tomar banho para ir para casa. Aí eu fui, entrei. Quando eu entrei, pronto. Fiquei me afogando. E eu, Jesus, eu vou morrer aqui. Eu vou morrer aqui. Mas eu sentia tipo uma mão, mas não era uma mão qualquer não, sabe, era uma mão, sabe, não sei como explicar, mas uma mão, tipo, puxava no meu braço, mas quando eu vi era a mão de um homem, não o Espírito do Senhor, mas sim um homem como eu e você, puxava dizendo, tá ficando louco, tá nesse rio, esse rio é extremamente perigoso para você ficar aqui, se eu não estivesse por aqui você teria morto. Esse homem puxou eu. Se não fosse aquele homem, infelizmente eu não estaria aqui contando para vocês. Mas a grande misericórdia de Cristo usou aquele homem e puxou minha mão. Quando Deus tem um propósito para cumprir, Ele não deixa
morrer. Ele não deixa se embora. E antes de eu vir para João Pessoa, eu tinha muitos sonhos que eu via eu indo para cá, para João Pessoa, no caminho, nas BR, e eu via também o lugar que eu estou morando hoje, no apartamento. Deus me fez a lembrança, ano passado, quando eu tive meu encontro com Cristo, que eu tive esses sonhos de saindo, de agitando as malas, organizando tudo para vir para cá. Mas, nessa época, quando eu teve esses sonhos, ainda eu me lembro, tinha meus 13 para 14 anos. E eu não tinha um discernimento, um entendimento, a maturidade, porque ali era um pirralho, uma criança imunda ainda. É triste dizer, mas se vocês fossem no passado comigo para ver, que já foi jogado, tudo o que eu vivi já foi jogado no mau esquecimento. Mas se vocês fossem me ver, vocês não veriam um menino da igreja, veriam um menino prostituto, imundo, porque, como eu disse, havia um espírito maligno que me perseguia. Havia, e ainda está, né? Mas eu tinha muitos sonhos que eu vinha para cá. Quando eu completei meus 15 anos de idade, já vim para cá. Muita gente da igreja que eu era não permitia que eu queria que deixasse eu vir para cá, para vir morar para cá. Fizeram de tudo, falar com minha mãe e com meu pai para não sair de Campina Grande, porque era uma bênção, entre aspas, né? Porque, né? Na igreja é uma coisa, mas fora era outra. Ser crente dentro da igreja é muito fácil, mas ser crente lá de fora, né? Ser crente da igreja é fácil, mas fora, né? Não dá testemunho. Estou falando de mim. Dentro da igreja era 1000 maravilhas. Dava exemplo, mas fora era só a misericórdia de Cristo. Ria do povo que marchava, ria do povo que falava línguas estranhas, ria desse mover todo. Que é hoje que eu faço isso. Ganhava muitas oportunidades, subia tremendo no altar. Porque eu estava em pecado, estava em imundice, estava completamente um lamaçal dentro do meu coração, um lamaçal espiritual tão grande dentro da minha vida que eu subia tremendo no altar. E foi dali que Deus me disse que Deus me chamou para pregar. E eu não sabia. Eu ganhava sempre oportunidade para dar devocional nos cultos de jovens, mas eu ia, meu Deus, tremendo de uma forma sobrenatural, misericórdia. E sempre deixava o Salmo 100, todo culto deixava o Salmo 100, gaguejando. O menino para gaguejar era eu, viu? Mas por quê? Porque eu estava em pecado. Quando a pessoa sobe em pecado no altar, eu digo por mim, porque eu subia muito, é terrível, é terrível, é terrível. Chegava em casa, uma angústia tremenda, era viciado em masturbação, era viciado. Quando praticava de novo, 5 minutos depois eu queria praticar de novo. Era todo santo dia. Eu era viciado completamente. Assistia pornografia. Como eu disse, por que havia esse espírito? Porque eu praticava, assistia. Por que havia esse espírito? Tá me perseguindo. Porque eu praticava, eu assistia. Mas o Senhor, Ele é extraordinário para mudar o cenário. Era todo santo dia fazendo isso, praticando, fazendo. Até que a gente saiu de Campina Grande e veio para cá. Estou resumindo, estou deixando as partes mais importantes do que eu me lembro. Cheguei aqui em João Pessoa, querendo uma igreja, com meio anseio de ir para a igreja. Não queria mais para a igreja, mas minha mãe disse: Jonathan, tem uma igreja ali, que é a Batista aqui na principal, que mora aqui, para essas bandas aqui,
Sabe que tem uma batista na principal por ali. E é mesmo, mãe? Tem uma batista por ali, por que você não vai? Eu fui. Passei 2 anos naquele lugar. Mas sempre havia o costume de praticar. Assistir e praticar. Assistir e praticar. Até quando eu fui batizado com o Espírito Santo também, eu praticava e assistia. Praticava e assistia. Porque não estava na oração, não estava no jejum, não estava na consagração, não estava vigiando, não estava fechando as brechas. Eu praticava. Como eu disse, eu era viciado completamente nisso. E a Batista foi uma escola para mim. A Batista foi um lugar de aprendizagem. Foi um lugar que eu recebi muitas coisas de bom. Batismo do Espírito Santo, dons que Deus me entregou. E também o próprio encontro, que eu estou quase chegando nessa parte. Perguntar de novo se vocês não estão entendendo. Se não estiver entendendo, eu tenho que explicar para vocês de novo, direitinho. Porque não é fácil. Não é fácil contar testemunho. Porque tem que relembrar coisas que não é bom de se lembrar. As pessoas que estão entrando agora, né, que a costume dela dizer, né, que vai estar salvo. Qualquer coisa vocês vão lá assistir, tá? Mas voltando. Sim, antes de você continuar, aqui uma pergunta. A sua família soube da parte do abuso que você sofreu? Sim. Desculpa que é o nervosismo. Sim, ficou sabendo. Ficou sabendo sim. Foi muitos meses. Que eu tô tão nervoso que eu não tô me esquecendo. Mas foi bastante tempo, né? Bastante tempo que eu fui abusado, né? Ofereci as coisas, né, pra fazer o que ele queria. E eu fazia, porque ele oferecia coisas, né, boa pra minha visão e pra minha carne, né? E eu sempre me abusava, ameaçava. Se você não fazer isso pra mim, eu vou dizer pra sua mãe que você tá fazendo isso, aquilo, né? As coisas erradas que eu fazia, né? Mas eles não sabiam pra minha mãe, né? Ameaçava, eu tinha que fazer o que ele estava mandando. Mas depois de um bom tempo, depois eu creio que 8 meses, porque foi muito tempo mesmo, mas eu ficou descobrindo, infelizmente, o rapaz, né, se deu mal no final. Mas fiquei sujo. Ele se deu mal, mas também me deu mal também. Mas voltando, eu vim morar aqui em João Pessoa, né, cheguei, como eu disse, tive sonhos de vir pra cá, que eu estava morando no apartamento, né, da igreja também. Tudo se cumpriu, tipo uma revelação, né? E eu, como eu digo, a Batista, aí a EBM, Parque do Sol, né? Ali é uma casa para mim. Gente que me orientou, que me ajudou, né? 2 anos de trabalhar de Deus, de mudança, de processo, de deserto, né? Porque Deus tinha um propósito, um chamado para me entregar, mas eu, cego e mudo, surdo, né? Não queria escutar, não queria abrir a visão, não queria orar, não queria nada. Só queria ficar na cadeira, como sempre. Mas quando foi 10 de dezembro de 2023, 10 de dezembro de 2023. Foi uma coisa sobrenatural, uma coisa que eu, meu Deus, até hoje fico a meditar. Quando vem as lutas, as tentações, sempre me lembro do encontro que eu tive com o meu pai. Não foi um encontro qualquer, foi um encontro que eu nem imaginava. Num arrebatamento. Um arrebatamento de fato, da minha alma sair do corpo. Mas foi o meu encontro que eu tive com Cristo, foi
lá no Quilombola, no Muçulmano, numa escola, que houve um evento, o EJC, que diz, né? Encontro de Jovens com Cristo. E aí que foi, né? Era batizado, mas tinha uma posição, não como eu tenho hoje, uma posição, sabe, meio assim, mas tinha uma posição, nessa época eu era batizado com o Espírito Santo. Mas, como eu disse, não era uma posição como eu tenho hoje. A visão que eu tenho hoje, o discernimento que eu tenho hoje, a maturidade que eu tenho hoje espiritual. Era completamente uma criança ainda, na fé. Aí que foi, eu somente ia para se divertir, né? Não contaram que teria esse mover todo. Sei que ia ser só diversão, que ia ter culto, consagração, mas quando contaram que ia ter uma sala dos mistérios, aí eu fiquei, tô acreditando não. Eu vim aqui só para brincar, para se divertir, para rir. Aí você está se perguntando por quê? Só queria ir para a igreja para se divertir, para brincar. Porque eu vivia só. Por causa da minha doença, meus pais não permitiam que eu saísse de casa. Porque eu fazia coisas erradas e não agradava a eles. E eu ficava 24 horas dentro de casa, embaixo de medicamento, né? Medicamento de ansiedade, tinha crise de ansiedade, qualquer coisa me estressava, surtava. Por favor, não me julgue, tá? Mas Deus está me mudando. Mas é realidade. Mas eu não quero saber se eu tenho isso ou não, mas o importante é que Ele quer me usar para a glória dEle. Porque eu não tinha amizades, não saía para brincar, por quê? Porque não permitia porque eu fazia coisas que não agradavam a Deus nem aos olhos dos meus pais. Porque chegava a gente dizendo, João está fazendo aquilo, João está falando aquela coisa. Eu me esqueci de dizer que quando os meus pais me afastaram, eu tinha 14 anos, na faixa etária de 14 anos. Meus pais se afastaram e eu prossegui sozinho. Para falar a verdade, para ir para a igreja sozinho, não permitiria que eu ia só. Tinha que vir as dirigentes das crianças, na época, para me levar para a igreja e me trazer. Quando era dos jovens, adolescente, né? Porque tinha dois conjuntos, adolescente e dos jovens. Para mim ir, também tinha que vir buscar. Por quê? Porque, né? Maravilhosamente. Mas foi esse processo todo que eu passei. Humilhação, escanteamento, né? Como voltando, né? A escola, né? O evento que teve. Eu só queria me divertir, brincar, né? Encher minha alma de alegria, de diversão. Mas como o Simon, né? Disse que teria a sala dos mistérios, eu perguntei, o que é a sala dos mistérios? Eu não posso contar, você vai contar quando você entrar lá dentro. Aí eu disse, pronto. Eu fiquei com medo já na hora. Aí eu disse, Jesus, o que tem naquele lugar? Aí Simon dizia, né, que não é para se preocupar, porque não aconteceu nada demais. Mas aconteceu. Pessoas entravam já se manifestando. Mas graças a Deus, eu nunca me manifestei em momento algum. Mesmo esse espírito maligno me perseguindo, mas nunca tinha me manifestado. Mas eu fui o primeiro a entrar. Fui o primeiro a entrar naquela sala. Eu entrei naquela sala, meu Deus, fiquei com anseio, meu Deus, com medo, tremendo na base. Meu Deus, o que não tem nessa sala? Porque ele não explicou, ele deixou todo mundo na expectativa. Só vou dizer quando entrar. Antes de eu entrar na sala, naquilo era uma escola, né? Ele olhou, pegou das minhas duas mãos e disse, Jonas, não se preocupe, tá? Vai ser bem breve, você vai entrar e sair tão rápido. Ele disse, né? Mas não foi o que ele disse, não. Pegou na minha mão, orou por mim, apresentou minha vida, né? E quando eu entrei naquela sala, tudo escuro. Ai, Jesus, eu saio, não vou entrar não, tô com medo. Eu não vou entrar não, tô morrendo de medo, eu disse. Não vou entrar não. Eu fiz o escândalo para não entrar, porque eu tava morrendo de medo. Era um medo que não sei explicar. Era tudo escuro, mas havia um espelho. Um espelho com a luz, refletindo no espelho. Aí eu olhei para o lado, eu vi o pessoal, pô, os demônios. Tô brincando, não era o demônio não, era as ministrantes que estavam intercedendo. Como o medo estava lá em cima, viu?
Eu entrei, aí Sérgio disse, Jonathan, tu vai dizer aqui, na frente do espelho, tu vai imaginar que tu tá falando com Deus nesse espelho. Esse espelho é Deus para você nesse momento. Aí quando ele estava dizendo, você vai dizer todo o sentimento que você está sentindo, tudo, você vai dizer tudo que você está sentindo, todo o sentimento de ódio, de raiva, de querer se matar, de algo desse tipo. Porque eu queria me matar muitas das vezes. Pegava a faca, aí irmãos, pegava a faca, queria me matar, dizia que ia me matar, né? O inimigo nos anos, dizia que vão me matar, que vão me matar. É tudo safadeza, mas também é o demônio também. Mas é isso, meu irmão. Eu queria me matar. E eu disse naquele espelho, Jesus, eu estou sentindo um ódio tão grande da minha mãe, do meu pai. Queria matar meu pai, minha mãe, porque me humilhava. Dizia que eu não seria nada na vida, por causa da doença que eu tenho, né? Os irmãos que entraram, eu tenho uma doença, né? Que o nome é retardo mental leve, né? Não é doença, é um transtorno. Perdão, desculpa. Um transtorno. Me humilhava, dizia que eu não seria nada na vida, que eu não conseguiria fazer nada. Mas o Senhor, né? Fez um mover. E eu disse pro espelho, que saiu e disse que era pra mim. Imagina que eu estava falando com o próprio Deus. E disse que eu estava com ódio profunda. Falava que ela saía saliva. Que eu estava com ódio da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, que eu não aguentava mais, que eu queria me matar. Todo o sentimento que eu joguei lá. Na mesma hora, só saímos lá escutando, e as irmãs lá, que eu achava que era um demônio, mas não eram, né? Tava lá de mão assim, intercedendo. Ele colocou a mão no meu coração. Quando ele colocou a mão no meu coração, eu disse, Jesus, e agora? Vou me manifestar agora. Porque eu cresci numa igreja que havia muitas manifestações, que demônios falavam. Cresci em igreja de libertação, completamente. E eu, Jesus, eu estou com medo disso. Por favor, não me deixe. Aí quando ele colocou a mão e disse, ele disse assim, vai saindo todo espírito maligno de ti. Mas quando ele disse, em nome de Jesus, é uma coisa assim que eu não consigo explicar. Uma coisa assim, meu Deus. Eu sentia... Se eu morri. Eu sentia, tipo, não sei explicar. Era como minha alma tivesse saído do corpo. Saiu, saiu e eu estava num canto. Não vou dizer o céu, né? Porque, né? A pessoa não consegue imaginar como é o céu, né? Era um lugar extremamente branco. É extremamente branco, sabe? E eu via, quando eu olhava para cima, eu via um anjo. Mas na mesma coisa, olhava para o anjo, a glória era tão grande naquele anjo que eu abaixava a cabeça, minha cabeça se caía assim, não conseguia olhar para o anjo. Aí o anjo falava para mim assim, ei, olha para o lado. Meu Deus. Quando eu olhava para o lado, eu perguntava, o que é isso? Aí ele mandava olhar para o lado e eu via um caixão, uma cova aberta, o caixão com a boca do caixão em cima dele. Eu vi uma cova aberta, eu perguntava, por que o Senhor está me mostrando isso? E para quem é essa cova? Quem o Senhor irá colocar aí dentro? Aí o anjo disse, é para você. Aí pronto. Eu perguntei, por que para mim? Eu perguntei uma vez, por que para mim? E ele ficava calado. Eu não conseguia olhar para a face dele. Eu olhava, ficava inclinada a minha cabeça. E eu perguntava, por que para mim? Por que para mim? Por que para mim? Depois eu perguntava as 3 vezes, ele dizia para mim assim, porque você está em má posição. Eu tenho um chamado para te entregar, tenho dons para te entregar, ainda para te entregar. E você não está escutando a minha voz, que é para estar escutando. Está com a visão fechada, você está em má posição, pecando diante da minha face. E assim ainda digo o Senhor, ele dizendo lá,
se você, quando eu te trazer de novo a teu corpo, se você não tomar a posição ainda hoje, eu te preparo, te guardo e coloco dentro. Porque para ti eu não te perco para o mundo. Você eu não te perco para Satanás. Porque tem um espírito que te persegue. Você sempre deixa que ele entre e saia. E eu disse, Jesus. E quando eu voltei, está sentado na cadeira. Meu corpo formigando dos pés à cabeça. Cabeça rodando. Porque eu creio que envolveu também fisicamente. Envolveu, né, a pressão e as coisas por aí. Mas esse foi um completamente o encontro que eu tive. Aí eu fui buscando, né, buscando ao Senhor, né, para ver se eu não tomasse a posição naquele dia, o Senhor me preparava. E eu tive um grande temor. Sentei, estava na cadeira lá, e sabe perguntando, tu tá bem, tu tá bem? Eu entrei naquela sala, era 3 horas da tarde. 4, quase 5 horas da tarde eu fui sair daquela sala. Desesperado, achando que eu bati as botas. Mas não. Tava ali no mistério com meu pai. Mas foi isso. Não foi grande, né? Porque eu dei uma resumi um pouquinho, né? Mas foi o que eu sofri, o que eu passei, né? As humilhações, o escanteamento, né? Ainda eu passo, né? Mas o Senhor tem um propósito para isso tudo, né? Deus trabalha, né? Deus trabalha comigo e com você, né? Mas foi o encontro que eu tive esse encontro. Creio que os irmãos estão chocados, né? Não sei como vocês estão aí, né? Mas foi o encontro que eu tive com Cristo. E teve, isso foi no final de ano, que teve o último culto, né? Esse versículo que eu disse que eu ia falar aqui no final, me tocou muito no meu coração. Que marcou tudo. A minha chamada, meu ide, que Deus vá, dê fruto. Vá, pregue sem medo, entregue tudo que eu mandar. Seja profeta verdadeiro, não falso profeta. Foi esse versículo que marcou e ainda não sai daqui. Não sai. Que foi lá em Levítico. Abra aí. Levítico, capítulo 6, versículo 13. É bem conhecido, mas para mim foi uma coisa que nunca mais sai. Esse versículo da minha mente. Nem Levítico capítulo 6, versículo 13, que diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Vou ler de novo. O fogo arderá continuamente no altar e não se apagará. Meu irmão, é necessário que a gente conte, mesmo o testemunho sendo pesado, sendo humilhante para contar. Mas é necessário porque o seu testemunho vai salvar almas, vai edificar as almas que estão afastadas, que não conhecem a Jesus. E eu creio que através dessa testemunho, creio que vai ter almas rendidas ao nome do Senhor. Porque eu contei para muitas pessoas, não contei como eu contei agora aqui. Contei uma coisa bem pequenininha e ficaram chocados. Jonathan, tu conseguiu passar por isso tudo? Nem parece que tu tem isso. Deus te usa tanto. Mas só Deus sabe o que eu passo no oculto. As perseguições, tudo. O povo ficaram chocados quando eu contei só um pouquinho de nada. Ficaram chocados. Mas esse versículo aqui foi o que chocou a minha chamada, o meu encontro. E é isso, né? Que vocês nunca venham querer se afastar da presença do Senhor, porque a presença do Senhor é a única coisa que nos satisfaz, que é a presença que nos enche. Não tem nada nesse mundo que enche o nosso vazio, mas sim a presença de Deus, sim a presença do Pai, porque Ele nos adotou. Abba, Pai. Ele é nosso Pai, a gente é filho dele.
por adoção. Cristo não morreu por nós. Tem momentos que a gente vai querer desistir, mas olha para Cristo, para o alto. Não olha nem para a direita, nem para a esquerda, nem para trás, mas sim olha para o alvo, que é Cristo. E é isso. Foi um testemunho que creio que os irmãos vão edificar vocês, a fé, né? E é isso. É isso. Deus abençoe vocês. Amém. Glória a Deus. Vendo aí, cada um tem sua história para contar. Alguns são histórias bem atribuladas, pesadas. Mas em tudo Jesus, quando Ele entra, quando Ele marca encontro, Ele transforma. Ele muda a história, muda o cativeiro. Basta tão somente a gente abrir a porta. E Jesus, Ele lança o nosso passado no mar do esquecimento. Mas mesmo o nosso passado sendo lançado no mar do esquecimento, nós podemos usar o passado para trazer para o nosso presente e mostrar o que eu era e o que Jesus disse que eu sou hoje. Então hoje, para a glória de Deus, né, Jonathan está aqui contando a sua história, contando o que Jesus fez e ainda está fazendo. E tem muito mais a fazer na vida dele. E ele sabe que ele precisa permanecer na posição diante do Senhor, para que ele continue sendo esse jovem abençoado e usado para a glória de Deus. E você não pode perder, porque segunda-feira terá mais um testemunho. E você só vai saber quando você, às 22 horas, entrar na live, você vai ver quem vai estar aqui para contar também a sua vitória, a sua história, todo o trajeto que foi antes e após conhecer Jesus. Então eu aguardo você aqui segunda-feira, em nome de Jesus. A live vai estar salva. Você pode assistir novamente, pode compartilhar. Divulgue essa live abençoada. Como eu já falei, setembro vai ser diferente. Mas não vai ser menos importante. Então eu aguardo cada um de vocês, em nome de Jesus, para estarmos aqui. Amém? Que Deus abençoe a todos poderosamente, em nome de Jesus, e até segunda-feira.